Olá, me chamo Elideberson, sou contador e gestor financeiro. E hoje eu estou aqui para falar para você que é MEI. O que muda com essa reforma tributária a partir de 2026 para você que é MEI? Então fique nesse vídeo e deixe já seu comentário aqui se você está preparado já para passar por essa transição da reforma tributária ou se você tem alguma dúvida. Deixa aqui nos comentários, vai ser um privilégio poder responder você. Então vamos para o slide que eu preparei aqui para falar sobre esse tema com você. O que muda para o MEI a partir de 2026? Então, a gente sabe que a reforma tributária é algo real, então assim, a gente já tem vivido alguns fatos que anteriormente eram apenas especulações, mas a gente vê que a cada dia a gente está evoluindo. Então, para você que é MEI, é importante você estar preparado para essa transição da reforma tributária. Então, aqui no slide, você, MEI, está preparado para essa mudança? Então vamos lá. Então o foco hoje é falar o que muda e o que não muda e como se preparar sem dor de cabeça. Então já vamos nos seguindo lá nas redes sociais, o Instagram é @elideberson e já segue nosso canal aqui. Sempre tem novidade por aqui. Então, qual é o objetivo aqui? Então o objetivo aqui é a gente entender rapidamente o impacto da reforma tributária em 2026. E vai ser 2026, a gente fala de um panorama teste. Então, a gente vai falar aqui o que muda, as atualizações das notas fiscais, a NFE, NFCE, NFCE. Então, para começar uma transição em 2027. Então, o que muda para você que é MEI? Então, falando de 2026, que é um ano teste do IBS e ICBS, as empresas do Simples elas foram tiradas desse primeiro teste. Então, a gente começa em 2026 com os novos tributos sobre o consumo, que é o IBS e o CBF, que vai estar em fase de teste. As empresas MEI e do Simples Nacional estão dispensadas em 2026. Mas, porém, é algo importante você, MEI, se atentar na adaptação do seu sistema de emissão de documentos. Porque a questão não vai ter mudança para o MEI, mas porém você já tem que estar com o seu sistema emissor de nota fiscal, se você paga algum sistema, para já com as abas ali para contemplar o IBS e o CBS. Então é muito importante você já falar com o pessoal que presta serviço de software para você e já fazer esse ajuste. A questão do recolhimento do MEI mensal continua ainda sendo DAS, então em 2026 a gente não tem nenhuma mudança quanto a isso. Então, o que muda? Em 2026, a gente tem a padronização da NFS nacional. Então, os municípios estão se adaptando e se conveniando então, para começar a usar o mesmo padrão do NFS-E nacional. Então, é algo importante para o ano de 2026. Algumas prefeituras vão parar de fornecer o software ali que eles oferecem e vão começar a emitir pelo convênio através do NFSE lá do emissor nacional. Então, a gente tem a questão dos sistemas emissores atualizados, sem a obrigatoriedade, então o que muda é só os layouts para o MEI. Porém, a gente tem um ponto de atenção aqui que a gente começa com essa mudança da padronização, do emissor de notas fiscais NFS, que é de serviço, a gente começa a ter aqui um maior cruzamento e consistência de informações para a Receita Federal. Então, é muito importante você, MEI, estar organizado financeiramente, ter ali o controle financeiro da sua empresa, para você não misturar ali o que é dinheiro de pessoa física com pessoa jurídica, porque aí a gente começa a falar sobre um aumento no cruzamento de informações da Receita Federal. Então, se ela atualiza os mecanismos, automaticamente tem uma evolução e um aumento nesse cruzamento de informação. Hoje já acontece, porém a gente sabe ainda que eles não conseguem processar tantos dados. Mas com mudança, adaptações da reforma tributária, isso vai facilitando para o governo fiscalizar a sua empresa. Então, o que não muda em 2026? Então, o pagamento do DAS-MEI segue o mesmo procedimento, a questão do limite de faturamento permanece os 81 mil, então, até o momento a gente não tem uma nova lei que fala da mudança desse teto, e as regras de enquadramento do MEI
e permissões por quinais continua vigente. Então, as regras atuais elas continuam vigentes. Até o momento, na data de hoje, que é 28/8 de 2025, a gente não tem nenhuma lei nova mudando a questão do limite de faturamento de 81 e nem a questão aqui dos quinais que são permitidos ou não ali para ser MEI. Então, no demais, são apenas rumores. Notas fiscais, o que fazer em 2026? Então, para quem emite NFE, que é a modelo 55, e a NFC, modelo 65, tem que manter o emissor, que no caso é o seu sistema aí que você usa aí na sua empresa, para emitir as notas, com os campos já atualizados, com os novos campos atualizados, que é os campos do IBS e do CBS. Porém, ainda o MEI não tem a obrigatoriedade de já ter ali aquele percentual do IBS e CBS. A questão das notas fiscais de serviço. Então, a gente tem a questão ali da adesão do uso do emissor nacional. Isso vai de município para município. Os municípios têm um prazo para se adaptar, mas é algo que você pode sentir também, que é essa mudança que você vai parar de emitir na prefeitura onde você emite para emitir no emissor nacional. Porém, isso vai dos convênios dos municípios. Tá? Então, até o momento, só está em processo de transição. Então, vamos lá para o checklist para a preparação do MEI. Então, o que a gente tem que se atentar? Atualizar o emissor de NFE, NFC e NFS. Então, a gente confirmar ali os canais permitidos no MEI, cadastro dos entes de serviço. A gente organizar os documentos de venda, extrato comprovante e fazer o monitoramento do limite de faturamento, que é os 81 mil, para evitar o desenquadramento. E a gente acompanhar essas mudanças para 2027. Se você já tem um contador, já converse com o seu contador para você estar ciente ali das mudanças, tá? E se você tiver alguma dúvida, pode nos mandar aqui no comentário, pode nos chamar nas redes sociais, que estamos aqui para ajudar você também. Os riscos comuns e boas práticas, então os riscos vender sem documento fiscal, você pode cair no cruzamento da Receita Federal, estourar o limite ali, se você não tem um controle mensal, você pode estourar esse limite ali do faturamento mensal, e às vezes ali cadastrar um KENAI que não é permitido e tornar desenquadrando a sua empresa do MEI. As boas práticas, então, que você imita os documentos para todos os vendas e serviços, para que você possa ter um controle fiscal e um controle financeiro harmônico, que essas transações se conversem, para que você não seja surpreendido por fisco. Então, fazer ali o controle do quanto você fatura, quanto você recebe, e você guardar ali os documentos ali dos XMLs, das notas emitidas, dos contratos que você faz de prestação de serviço, então tenha isso guardado. E faça ali um controle financeiro na sua empresa. Você quer MEI, primordial. Algumas receitas estaduais, elas estão cruzando as informações e notificando o MEI pelo volume de valor em dinheiro passado na conta, que estoura ali os 81 mil. E o que acontece? A Receita do Estado indaga, você é empresário, e você vai ter que declarar esse faturamento. E declarando esse faturamento, se você um faturamento acima de 81 mil, você tem que pagar os impostos e tem ali o desenquadramento do seu MEI. Então, é importante você manter uma organização financeira da sua empresa. Se você é um MEI, excelente, porque aí você já começa, porque o MEI é um momento para você começar a testar e crescer. Então, já comece ali separando ali o que é da empresa, o que é seu, para que você possa evitar surpresas. Então, 2027 é onde que você tem que estar de olho, onde que ali a gente realmente começa ali a transição efetiva do novo sistema tributário, a questão do IBS e CBS em operações B2B, onde que a gente fala ali de CNPJ vendendo para CNPJ. Então, tem ali alguns pontos específicos para se atentar para 2027, porque tem a questão de algumas empresas vão tomar crédito, então, dependendo, você vai ter que destacar esse crédito, porque senão você perde o poder competitivo de venda. Então, são detalhes que você meio que tem que estar ligado, para que quando você chegar lá em 2027, você já esteja tudo preparado, já ali tomando as melhores decisões para que você continue faturando e continue tendo o lucro que você tem, ou até mais, e não correndo o risco ali de pagar um imposto a mais, ter ali um prejuízo financeiro em 2027. Então,
a gente fala aí que para as empresas do MEI que estão quadradas no Simples Nacional e as empresas do Simples Nacional, elas começam a entrar nessa transição da reforma tributária a partir de 2027. Então, 2026 é apenas um ano de ajuste, então você que é MEI, sem pânico, então você deve fazer uma organização, ter um acompanhamento, para que essa transição ali da reforma tributária seja tranquilo para você dentro da sua empresa. Então, se você ficou com alguma dúvida, tá o meu contato aí, ou deixa um comentário aqui no vídeo, vai ser um prazer poder responder você. Então, no demais, se você gostou desse conteúdo, já compartilha com alguém que precisa saber dessas informações e está ciente dessa transição da reforma tributária, que a gente já é algo real para nós. Então, se você precisa de um auxílio, nos mande uma mensagem ou deixa seu comentário aqui que vamos ajudar você.